Vamos começar então, gente? Já são 8h15, né? Tá na hora. Silvana tá aí? Eu não estou vendo Silvana, a foto, a imagem dela. Acho que ela deu uma saidinha, né? Eu acho que ela saiu. Então, ora pra gente, Rê, por favor, pra gente começar. Tá, ora sim. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigada, Pai, por este dia. Obrigada, Deus, pela noite que passamos, pelo dia que passamos. Obrigada por esse encontro, Senhor, onde o Senhor nos permitiu estar aqui para ouvir mais e mais a Tua palavra. Pai, fale os nossos corações, Pai, quando nós acabarmos esse encontro, que nós não venhamos, ó Pai, ser as mesmas, ó Deus, mas que nós venhamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, que o Teu agir, o Teu querer esteja sobre cada uma de nós. Pai, abençoe, ó Deus, a minha vida, que vou estar fazendo agora, ó Pai, um momento aqui com as mulheres, que não seja eu falando, mas o Senhor me usando como instrumento. Usa também a vida da Graciete, ó Pai, que vai estar trazendo mensagem. Só esteja com ela, acalmando o coração dela, usando ela também como instrumento vivo do Senhor. Pai, que essa noite a Tua voz, que nossos ouvidos, ó Pai, estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. E que o nosso coração esteja aberto para receber o Senhor como o único e grande Salvador de nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, vocês lembram do nosso quebra-gelo da semana passada? Lembra do que eu falei? A maioria que participou, não participou do outro encontro? Gente, quero falar sozinha não, hein? Pode abrir o microfone. Pode me ajudar. Então, ó, eu vou dar uma dica, hein? Pode me ajudar, gente. Abre o microfone. Eu estou fazendo o quê? Estou motivando vocês. Foi motivação, isso aí. E nós falamos muito, eu falei muito sobre motivação, sobre a gente se motivar, falando que nós somos lindas, maravilhosas, que a gente consegue. Alguém praticou isso no decorrer da semana? Praticou, Ângela? Eu sempre sou amada, minha filha. É isso que eu não tenho problema com isso. Sou muito bem resolvida com o meu Senhor Jesus. Amém. Tá vendo, mulherada? É assim que a gente tem que ser. Por mais que a gente esteja passando por várias coisas, que tudo pareça ao contrário, a gente tem que ser assim, positiva. Porque isso traz coisas boas, positividades. Nós temos que motivar também aquela outra que está lá caidinha. Não fica assim, porque Deus te ama, Jesus te ama. Independente do que nós somos, dos nossos erros. E no livro fala muito disso. Né? No capítulo de hoje fala muito disso. Eu vou pedir a Graciete para estar soltando um vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Nesse vídeo. Vai estar aparecendo umas imagens, mas preste atenção no que o pastor está falando. E vê se você se identifica no que o pastor vai explicar nesse vídeo. Tá bom? Aí eu vou pedir para desligar a câmera e o microfone, para poder o vídeo passar melhor, tá? Camarada que estava quebrando pedra. Sol quente, ele quebrando pedra. Uma vida difícil, gente. Quando de repente passou um homem montado no elefante, dando uma voltinha, supervisionando. Ele olhou para aquele cara no elefante e falou: Senhor, meu Deus, isso é que é vida. Andar nesse elefante não é ficar quebrando pedra, não. Isso aqui não é vida, não. Aquilo é que é vida. Senhor, me transforma naquele homem, poxa, que anda no elefante. Você é tão feliz. E Deus falou: então tá bom. Transformou ele no homem que andava no elefante. E o homem que andava no elefante tinha que supervisionar 3 províncias por dia. Andar 9 horas montado no elefante. Sol quente batendo na cabeça dele, rapaz.
cozinhando miojo. Aí falou, que é isso, rapaz? Negócio de andar no elefante não é bom, não. Que é isso? O bom mesmo é ser o sol, que queima os outros, que esquenta assim. Se eu fosse o sol, eu ia ser feliz. Senhor, deixa o seu sol, poxa. Deus falou, então tá bom, vai pro seu sol. E ele foi seu sol, queimava os outros, esquentava. Só que entrou uma frente fria. Ele queria passar e não conseguia. Nuvens densas, diversos dias. Ele falou, Senhor, que é isso? Eu nem consigo passar por essas nuvens. Bom, mesmo deve ser nuvem que está pro sol. Ah, eu já tenho certeza do que eu quero ser. Se eu me transformo em nuvem, se eu me transformar em nuvem, eu sei que eu vou ser feliz. E Deus transformou em nuvem, tapava o sol, fazia chover. Só que um dia começou a ventar. Ele queria ficar quieto, o vento não deixava. Ele queria ficar aqui, o vento levava ele para lá, o vento levava ele para lá, e para acolá. Ele falou, que é isso, Senhor? Esse negócio de ser nuvem não é bom, não. O bom é ser vento que puxa tudo, quebra tudo, arranca telhado, faz tudo. Agora eu descobri, o bom mesmo é vento. Me transforma num vento que eu quero ser vento. E Deus transformou ele num vento, ele arrancava a árvore, telhado, levantava a saia da mulher. Ele fazia miséria como vento. Só que um dia ele parou numa pedreira e começou a soprar. E a pedreira tá nem aí. E ele soprando, fazendo força, já cansado. Aí ele falou, Senhor, bom mesmo é pedreira, né? Ela tá lá, forte, intransponível. Agora eu sei o que eu quero. É pedreira. Deus falou, tá bom, vai ser pedreira. Ele estava lá, quieto na dele. Só que um dia, ele escutou um barulhinho, uma fisgadinha. Tinha um cara lá embaixo quebrando pedra. Aí ele falou assim, Senhor, esse negócio de ser pedreiro não é bom não, né? O bom mesmo é ser esse cara que quebra pedra. Aí Deus falou, mas peraí, esse cara era você no começo, filho. Pois é, eu era feliz e não tá assim de gente que ainda não descobriu quem é. E por isso você está insatisfeito. A hora que você descobrir quem você é e o que Deus te chamou para fazer, já era. Amém? Vou pedir para vocês, podem ligar aí o microfone, porque se quiser falar junto comigo, pode falar que a gente vai interagindo. Eu não deixo falar sozinho, não. Vocês viram ali que aquele homem, ele não estava satisfeito com o que Deus deu a ele, viu? Aí ele queria ser um monte de coisa. Só que no final ele viu que o que Deus deu a ele era bom, era perfeito e era agradável aos olhos do Pai. A gente tem que se alegrar, temos que ser gratos com tudo aquilo que Deus nos dá. E pegar o que Deus nos deu e fazer aquilo florescer, fazer aquilo crescer. Meu filho chegou. Só para poder ajudar. E a minha perguntinha para vocês hoje é, você acha que a sua vida é difícil? Daquele homem, ele achava que era difícil, mas ele começou a analisar as outras vidas, as outras coisas, achava que para ele era bom, que era melhor, ele viu que não era. Que o que Deus deu a ele é o que era bom para ele, só que ele não estava sabendo aproveitar. Lá em 1 Crônicas 16:34 diz assim, ó, rendam graças a Deus, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, que nós possamos ser gratos a Deus com tudo aquilo que Ele nos dá, sem reclamar, sem murmurar. Uma coisa, meninas, a gente pode ter certeza, Deus nunca dá a gente um fardo maior que a gente não consiga carregar. Ele nunca dá a gente algo no qual a gente não consiga suportar. Muitas das vezes a gente pensa que a gente pode até não aguentar,
Mas se ele deu, a gente aguenta. E como que você sabe se realmente foi ele que deu? Aí vem uma palavrinha que tem que andar junto com você sempre, que é a oração. A oração, ela tem que fazer parte da sua vida, em tudo. E eu vou dar um testemunho em relação a emprego. Todo emprego que eu entrei não foi somente por mérito meu, mas foi porque o Senhor me permitiu estar nele, porque antes de eu entrar nele, eu clamei ao Senhor. Às vezes, olhar para vocês, vão falar assim, ó, nossa, mas Ângela com aquele carro, quero ter um carro igual a de Ângela. Mas ninguém sabe o quanto Ângela clamou, ajoelhou, para poder Deus abençoar ela a ter aquele carro. Não que ela pediu exclusivamente aquele carro, foi porque antes dela querer aquele carro, ela recebeu o amor do Senhor e viveu para ele. Uma coisa que o livro fala muito aqui é de Davi, que a Graciete vai falar um pouquinho, eu não vou atropelar ela, Graciete. Mas aqui fala, e eu queria ler só uma partezinha do livro na página 61, só um pedacinho, que fala assim, ó, seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinarão até onde você irá. Esse era o segredo de Davi, o coração. Precisamos ser desenvolvidos no secreto e adquirir a maturidade de filhos que compreendem quanto são amados pelo Pai. É isso que Deus deseja fazer com você hoje. Ainda que seja com o nosso entendimento humano limitado, devemos reconhecer, receber e aceitar o amor do Senhor por nós. A gente precisa, meninas, primeiro nos encontrar com o Senhor no nosso secreto. Olha, eu vou dar um exemplo, até da Graciete hoje, você me permite, Graciete, do que aconteceu hoje, rapidinho. Tadinha, hoje ela ficou assim, um pouco preocupada, ai meu Deus, o que eu vou fazer, tal, não sei o quê. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo no meu antigo emprego. Eu participava de uma célula, e teve um dia que a menina falou assim, olha, você que vai ministrar na célula. Eu, Jesus, e agora? O que eu vou falar na célula? Gente, mas eu não sei. Aí eu ligava para ela, pro ramal dela várias vezes. Neliane, minha filha, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou falar, não vem nada na minha mente, já procurei no Google, o Google também não quer me ajudar, nada está me ajudando. Alguma coisa está acontecendo que nada está me ajudando. Simplesmente ela virou para mim e falou assim, ó, você já orou? Você já pediu a Deus, para Deus te mostrar o que Ele quer falar naquela célula? Eu falei assim, realmente, eu não pedi. Eu simplesmente peguei e comecei fazendo por minha vontade. E é isso que acontece na nossa vida. Se a gente não se posicionar e começar a colocar nas mãos do Senhor a nossa vida, ser totalmente dependente dEle, a gente vai começar a buscar, como aquele homem buscou, várias outras coisas que não é nossa. E a gente vai acabar ficando com o mesmo vazio de sempre. Então, para que esse vazio acabe, nós precisamos deixar que o nosso coração entre o amor do Senhor. Nós devemos permitir, dê espaço para que Deus entre na sua vida e comande a sua vida. Porque sem Deus, sem o amor dele, simplesmente a nossa vida ela vai ficar vazia e sem sentido nenhum. Amém? Com você, Graciete. Amém. Obrigada, Renata. Boa noite para quem eu não falei. Renata estava falando o que aconteceu, porque realmente a gente tem que lidar com imprevistos, né? E tem que colocar em prática o que a gente está aprendendo no livro, porque quem iria ministrar hoje seria uma amiga minha, de São Paulo, só que a internet dela simplesmente deu ruim, do nada, e ela me avisou ontem à noite. Eu ainda tentei recorrer a 2 pessoas, só que essas pessoas não puderam ministrar. E aí eu falei, amém, então vai ser eu mesma. E só que eu sou um pouco metódica, eu gosto de fazer PowerPoint, coisas de professora, né? E eu falei, gente, não vai dar tempo de fazer a coisa como eu costumo fazer, como eu gosto de fazer. Mas a gente está na dependência do Senhor, está na graça do Senhor, e tudo está debaixo do controle de Deus, né? É claro que a gente fica, né? Ai, como que vai ser? Isso é normal, né? Nós somos humanas. Mas a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você fazer o que você tem que fazer
mesmo com medo. Então, às vezes, bate o medo, né? Como vai ser? E agora? Saiu do meu controle. Mas quando você tem a coragem dada pelo Espírito Santo, você faz aquilo que tem que ser feito mesmo com medo. Não existe ninguém que não sinta medo, gente. Todo mundo sente medo. Seja em uma área, seja em outra, todo mundo sente medo. Mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito, aquilo que Deus ordenou, mesmo com medo, e Deus vai dando graça, né? Então, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 3, que fala sobre singularidade, sobre o fato de nós sermos únicas, de nós termos características únicas. E eu postei para vocês um teste de temperamento. É claro, gente, por favor, né? Que a gente não vai resumir a personalidade, a unicidade de vocês, a singularidade de vocês, num único teste. Isso é loucura. Existem vários tipos de testes de personalidade, né? E ainda assim, se você fizesse 100 testes, eu creio que ainda não ia te definir por completo, porque nós somos muito complexos, nós temos muitas características distintas, né? Mas eu peguei o teste mais simples e um dos mais antigos que tem, né? Que é o teste que separa em 4 temperamentos, que foi criado por Hipócrates, que foi o pai da medicina. É um teste simples de se fazer, e nesse teste você tem uma ideia de quais são os seus pontos positivos predominantes e as suas fraquezas predominantes também, tá? Você tem uma ideia, só que você não pode se colocar dentro de uma caixinha e falar, eu sou isso e acabou, ou rotular outras pessoas. Ah, você é fleumático, você é sanguíneo. Não, nós somos muito mais complexos, mas é bacana você começar por esse teste para você tendo uma ideia melhor daquelas que são das suas qualidades e das suas fraquezas, para que você possa investir nos seus pontos fortes, pedir ao Espírito Santo para tratar os seus pontos fracos e também começar a ter mais paciência com o outro, porque às vezes você tem um temperamento que é oposto ao da pessoa que convive com você e você acaba ficando nervoso com a outra pessoa, irritado, né? Então, é um pequeno começo. Eu tenho um livro que conta profundamente, que fala melhor sobre esses temperamentos, eu vou postar lá, e quem tiver interesse, né, quem gostar de se aprofundar, pode ler esse livro também, que ele vai se aprofundar em cada um dos temperamentos, tá? Eu vou passar rapidamente, falando um pouquinho de cada, e quem não fez o teste, faça o teste, tá lá no grupo, né? Faça o teste para você se identificar, se achar melhor, tá? Vou passar rapidinho. Vocês estão vendo? Ok, Renato, dá para ver? Dá para ver não, Gessete, só tô vendo seu rosto. Calma aí, deixa eu ver se tá no outro. Apareceu o PowerPoint? Não. Não. Bom, eu não tô vendo. Deixa eu entrar de novo aqui. Apareceu e depois saiu. Tá. Apareceu? Apareceu. Só coloca a tela cheia agora. Ok. Então, vamos lá. Por que nós somos tão diferentes? Então, como eu falei, foi uma teoria criada por... Saiu. Saiu? Apareceu. Ok, vai me dando feedback. Eu já não estou vendo mais ninguém agora, só minha tela. Então, foi uma teoria criada por Hipócrates e que foi muito estudada por um autor cristão chamado Tim LaHaye, e ele pegou cada um desses temperamentos e fez um estudo de alguns personagens bíblicos. Então, o Hipócrates, ele achou 4 tipos de temperamentos básicos, que é o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. O sanguíneo, como a gente vê aí, é aquela pessoa que é sangue quente, né? Ela é muito viva,
Ela lembra de sangue é vida, né? É uma pessoa muito para cima, né, Renato? É uma pessoa muito para cima, uma pessoa muito alegre. É uma pessoa que, para ela, a vida é uma festa. É uma pessoa muito comunicativa. Eu vou falar melhor das qualidades. O colérico, essa pessoa assim, mais brava, né? Porque o colérico é aquele líder nato, né? Que vem colocar ordem no recinto. Eu tenho fleumático, colocando umzinho ali. O fleumático é aquela pessoa super tranquila, ela não é nem muito para cima e nem para baixo. Ela sempre apresenta uma emoção estável, né? Fecha o microfone. Vou ficar com o microfone desligado aí, desligar, por favor. Então, o fleumático é aquela pessoa bem estável nas emoções. Ele nem é alegre demais e nem é triste demais. Ele sempre, na maior parte do tempo, apresenta a mesma emoção, o mesmo comportamento. E o melancólico é aquela pessoa muito profunda, né? Aquela pessoa que ela tem uma sensibilidade tão grande que ela tende um pouco para a tristeza, porque ela consegue sentir as emoções numa intensidade muito forte, maior do que todos os outros temperamentos. Então, o sanguíneo aí, o Bob Esponja, né, para figurar. A gente tem na Bíblia aí o Pedro, o apóstolo Pedro, do Novo Testamento, e Arão, do Antigo Testamento. Qualidades do sanguíneo: desinibido, falante, quieto, barulhento, um pouco prático. Aí começam algumas fraquezas, né? Desorganizado. Por que ele é desorganizado? Porque ele faz tanta coisa ao mesmo tempo que aí ele se desorganiza, né? O tédio não faz parte da vida do sanguíneo, ele é muito sincero, indisciplinado, impulsivo. Olha o Pedrão aí, hein? Amante da vida, egocêntrico, otimista, dinâmico, instável emocionalmente, ele muda de opinião conforme o ambiente, alegre, esperançoso e contagia outros com sua capacidade de se divertir. Colérico. O apóstolo Paulo é um exemplo de colérico. Cruel, muitas vezes. Ele revelou isso na perseguição aos cristãos. É aquela pessoa mais fria, que ele está tão focado no resultado que ele não se importa com os processos, né? Se ele vai machucar alguém, se ele vai... Ele está tão obcecado por atingir um resultado que ele não liga muito para o que ele vai fazer para atingir aquele resultado. Ele tem muita força de vontade, ele tem sucesso em tudo que faz. É aquela pessoa que é uma líder nata. Tem uma autodisciplina muito grande, controle da mente, pode ser agressivo. O Paulo brigou com Barnabé, brigou com Pedro. Ele é autossuficiente, ele não suporta depender dos outros, ele é bem independente, ele é dinâmico e prático, não dá abstração e líder de campanhas. Enérgico, partes positivas, enérgico, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. A maior parte dos líderes hoje de grandes empresas são coléricos, né? E as partes negativas que o Espírito Santo tem que trabalhar, ele se torna intolerante, por exemplo, com o sanguíneo, que acha que o sanguíneo leva tudo na brincadeira, né? Ele é vaidoso, tem aquela coisa de buscar ser aprovado e ser apreciado pelas pessoas. Ele é autossuficiente, ele quer fazer as coisas sozinho, ele não gosta muito de pedir a opinião dos outros e pode se tornar insensível, né? Pode achar que a pessoa que não é focada para resultados como ele, pode achar que aquela pessoa é improdutiva e acabar tratando mal a pessoa. Fleumático, Abraão, né? Cauteloso, hesitação e medo são naturais em Abraão. Lembrando que fleumático é aquele que sempre tem uma emoção constante, ele nem é muito lá em cima, nem muito lá embaixo, é aquela pessoa assim que não tem picos na emoção, é uma pessoa estável emocionalmente. É muito pacífico, na ocasião da separação de Ló,
ele é leal, é o que suporta melhor a pressão. Passivos, isso os torna dominados. Eles são as pessoas que não querem, eles não gostam muito de confronto, de confrontar outras pessoas. Eles são sempre aqueles que querem trazer harmonia, mas muitas vezes o confronto é necessário e ele, para não confrontar, ele acaba aceitando, né, mesmo que ele não queira, ele acaba aceitando uma ideia, ou do sanguíneo ou do colérico, né, porque ele não quer o confronto. E ele é um pouco temeroso. Mais características do fleumático: positivo, calmo, cumpridor, é aquele devagar e sempre, né? Ele é eficiente, ele é conservador, ele é prático, ele é um ótimo líder, porque ele não é tão incisivo como o colérico. Ele é diplomata e ele tem aquele humorzinho sarcástico, né? Aquele humor calmo, aquelas piadinhas que ele solta de vez em quando. Parte negativa: muito calculista, ele é temeroso, ele não gosta de riscos, né? Ele fica muito indeciso, tem medo de tomar atitudes novas. Ele é desconfiado, pretensioso, introvertido e muitas vezes desmotivado, né? Precisa sempre ter um colérico e um sanguíneo ali empurrando ele. Não, bora, vamos lá, vamos criar, vamos fazer acontecer, né? Melancólico, exemplo na Bíblia, Moisés. Moisés era talentoso, Moisés era poderoso em palavras e obras. Abnegado, ele tem uma tendência ao autossacrifício. Complexo de inferioridade, ele nunca se satisfaz porque não atinge seus padrões de perfeição. O melancólico, ele é tão detalhista e ele coloca para si um padrão tão alto e ele nunca consegue atingir esse padrão que ele mesmo colocou e ele se sente inferior por isso. Só que o melancólico, na maioria das vezes, ele tem um padrão de qualidade acima das outras pessoas, mas ele quer ainda mais. Ele é perfeccionista, mas reluta em delegar trabalhos aos outros e é leal, é intensamente devotado. Partes positivas: ele é muito habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, gosta das coisas arrumadas, organizadas, belas, idealista, leal e dedicado. E as partes negativas: ele costuma ser egoísta porque ele fica muito autocentrado no mundo dele, nos projetos dele, na vida dele, né? Porque ele é muito introvertido. Ele é amuado, né? Mas na dele tem sempre, né, que ter alguém ali puxando para ele se relacionar. Pessimista, ele sempre vê o lado negativo do que pode acontecer, né? Teórico, gosta dessas partes, fundamentar tudo que ele fala em teorias, acaba se tornando confuso por isso, porque tem muita informação na cabeça. Antissocial, muitas vezes, prefere a solitude. Crítico e inflexível. E aí, gente, o que vocês acharam? Quero comentários agora. Quem fez o teste, quem gostaria de falar alguma coisa, quem se identificou. Lembrando que é claro que nós somos um pouco de cada coisa, né? Mas a gente tem um temperamento mais predominante, né? O primeiro e o segundo também, predominante. Eu queria abrir rapidinho, quem quer falar? Quer falar? Outra pessoa disse que quer falar aí. É Fabrícia. Pode falar, Fabrícia, depois eu falo. Tá, então, fazendo o teste durante foi na semana passada, porque eu não pude participar da semana passada, então na quinta, à medida que vocês iam postando, eu fui vendo os testes e vendo o material, né? E fui fazendo, fui ouvi o áudio da psicóloga, eu esqueci o nome dela, mas que vocês colocaram como guia, né? Pra gente ter uma ideia. E foi muito bom, tá? Eu vou contar uma experiência rapidinho, que eu sei que muita gente quer falar, mas foi muito bom, porque
há uma coisa em mim que todo mundo questiona, todo mundo que convive comigo faz uma pergunta, porque às vezes, e é quase sempre, eu acordo de mau humor, né? Eu acordo, parece que, poxa, e nem eu sei explicar. E isso por muito tempo foi... Eu já fiz o teste, mas nunca ninguém tinha falado desse ponto do melancólico, né? Não que eu seja, como o Graciete falou, eu sou a melancólica, mas, né, todas as características, basicamente a maioria delas, se inclinam para esse lado, né, do melancólico. E ela foi e tratou disso, cara. E tratou exatamente dessa questão. Ela dá esse exemplo lá, quase no final do vídeo, ela fala, gente, o melancólico acorda. Acorda, parece que, né, dormiu de calça jeans e não tem uma explicação para isso, né? Então, muitas vezes minha mãe achava ruim comigo, meu pai, minha irmã, quem convive comigo um tempo sabe que hoje é um exercício. Quando eu chegava na escola, eu já chegava, né, melhor, Graciete. Mas o momento de acordar é sempre uma luta. E agora, isso... imagina um melancólico casado com um sanguíneo que acorda todo alegre, né? Bom dia, bom dia! Irrita o melancólico, né? Mas o caso do meu marido, né, quando ele estava vivo e tal, ele ficava muito assim, ele era mais para esse caso do fleumático, graças a Deus, porque ele não criava problema, né, ele só ficava me perguntando o que aconteceu, é o que todo mundo pergunta, o que aconteceu e eu não tenho explicação. Então, agora você tem, Fabrício. Pra mim foi um alívio, porque eu acho que desde sempre eu fico me perguntando, e é uma coisa assim tão pontual que quem convive comigo logo percebe, quem dorme, né, na minha cama. Meu filho já percebe, mãe, tá, depois eu converso. Você toma café que mais tarde eu falo da atividade que eu tenho que fazer. Ele já sabe. Viu? A pessoa que convive mais de perto com você já identificou e já sabe como lidar com você. Glória a Deus! Eu trabalhei com uma colega no escritório, a gente trabalhava junto na mesma sala. Eu sempre cheguei primeiro, ela chegava depois, entrava com aquela cara, ia na mesa dela, sentava, oi, bom dia! Bom dia! Acabei de acordar agora. Quem fala bom dia com a pessoa, parece que tem vontade de pegar aquela pessoa que bom dia, gente. Então, mas isso é uma característica que a gente, aos poucos, vai conhecendo a pessoa e vai aprendendo a lidar com ela, né? E pessoas são assim, cada um tem uma característica. Eu, quando fiz o teste, ele só veio confirmar o que eu já sabia. Porque eu já conhecia esse teste, eu já tinha feito há uns anos atrás, a gente foi num congresso lá em Aracruz, e lá nesse congresso, eu não lembro bem se foi congresso ou foi uma conferência, não sei. Mas a gente foi e chegando lá a gente fez esse teste. Inclusive, o pastor da época, que foi pastor Davi, que era o pastor da época na Igreja Batista aqui do Parque São Caetano, né? E quando a gente fez o teste lá, e eu tinha uma dificuldade de entender o pastor, eu achava ele de uma forma tão, nem sei dizer como direito, mas que eu tinha as minhas dificuldades em relação a lidar com ele. Aí eu me lembro que quando a gente saiu de lá, cada um com o seu teste na mão, já feito direitinho, o meu deu, no caso, parte, né? Você nunca é totalmente uma coisa só. Minha maior parte é fleumática e eu tenho a outra parte que é colérica. Aí eu me lembro que eu cheguei num posto de gasolina, ele foi do jeitão dele, como ele era, a gente parou num carro, estacionou numa bomba, ele veio com aquele jeito sanguíneo dele, passou pela gente, entrou na frente, aí eu falei, lá,
vê se pode, precisava fazer isso. Aí eu já comecei a reclamar. Aí depois eu virei para ele, quando a gente chegou, eu falei, agora eu te entendo melhor. Agora eu sei por que você é desse jeito aí, sabe? Mas é muito interessante, quando a gente faz o teste e acaba sabendo como lidar melhor com as pessoas, entendeu? Então, assim, o que eu quero falar no grupo é isso. É muito bom quando a gente, principalmente as pessoas que você lidar diariamente, aquelas que são mais próximas de você na sua família e aqueles que estão diretamente ligados com você no seu trabalho. Então, é sempre bom saber para você se relacionar melhor com as pessoas, né? E isso aconteceu comigo. Eu comecei a entender bem aquela colega que chegava mal-humorada, porque depois que eu fiz esse teste, eu cheguei, conversei com ela e com jeitinho expliquei a ela qual era uma das características que ela tinha, que era o mau humor. Ela disse que ela nunca soube que ela era mal-humorada, nunca era coisa minha. Não reconhecia que era. Depois eu expliquei para ela, mostrei o teste. Aí ela entendeu e falou, eu sempre fui assim, eu pensei que isso era meu, eu sou assim. Mas é desse jeito. Vai lá, Graciete, continua. Mais alguém quer falar, gente? Elisângela. Gente, esse é só um dos testes, tá? Na verdade, existem outros testes para ver qual é o seu dom ministerial, suas habilidades, tem as inteligências múltiplas, né, de Howard Gardner, tem os pontos fortes, é muito teste. Quem quiser entrar nessa jornada aí de autoconhecimento, eu vou postando aos poucos algumas coisas lá, pode me chamar no particular também, porque eu fico com medo, às vezes, de postar muita coisa no grupo e confundir as pessoas. Então, se você quiser, tiver interesse em mais materiais, em livros, você pode me pedir que eu passe no particular para você, tá bom? E é isso, gente. Então, Oi, posso falar? pode? Então, eu fiz o teste, achei bastante interessante. Eu lembrei, quando eu fiz, na verdade, eu já fiz esse teste antes, mas eu não me recordava em que eu me enquadrava, né? Eu sei que, como você falou bem, né? Na verdade, é um enquadramento entre aspas, né? Porque a gente é muito mais, e um pouco de cada coisa, até desses 4, né? Tipos de temperamentos, né? A gente é muito mais do que só isso. Mas eu fiquei entre o sanguíneo e o melancólico, né? Sendo que o sanguíneo sobressaiu bastante. Agora, na verdade, eu estou muito feliz porque eu comecei ouvindo uma vozinha, não estava vendo a pessoa, e falei assim, gente, eu conheço essa voz. E aí depois eu logo identifiquei, né, Fabrícia? E muito feliz de saber que você está aqui com a gente, está nesse grupo, tá? Seja bem-vinda. Eu fiquei muito feliz, porque nós nos conhecemos, né, um tempo atrás, trabalhamos juntos, ela foi minha secretária na educação. E agora, depois de alguns anos, né, muito tempo sem revê-la, eu fiquei muito feliz de saber que você está aqui com a gente. Aí, quando eu fui ler aqui o sobrenome, abriu a imagem, eu falei, é ela mesmo, né, que falou que o esposo faleceu, logo falei, é ela mesma. Estou muito feliz. Muito bom estar com vocês. Tem sido edificante na minha vida esses encontros. Obrigada, Elisângela. Nada. Bom, gente, então é isso. A gente vai continuar. Abrir aqui o de hoje. Vocês estão vendo aí alguma coisa? Estou vendo você. Vai entrar agora, eu acho. Entrou? Ainda não. Não. Entrou. Eu tô vendo. Vai estar em identidade curada, gente. Não vai estar no... Ih, tem 2, né? Identidade Tem curada 2 novo. identidades. É o que está escrito novo. Vai estar lá a imagem. Sim, achamos. Singularidade. Entrou. Não abre para todo mundo, não, né? Tá. Provérbios 23, capítulo 7, fala: assim como você se imagina em sua alma, assim você é.
Assim como você se imagina em sua alma, assim você é. Gente, a Bíblia falou isso há não sei quantos mil anos atrás, uma coisa que a psicologia ela está descobrindo agora, que a forma que você se vê, a forma que você se enxerga é o que você vai se tornar, né? Você vai ter sempre comportamentos de acordo com aquilo que você se enxerga, né? Então, se você se enxerga, e como está nessa foto, você se enxerga uma pessoa complicada, uma pessoa problemática, é isso que você vai ser. Agora, se você se enxerga diferente, a gente vai falar um pouco disso hoje, é isso que você vai se tornar. O que você se enxerga é o que você vai se tornar. E a gente é criado, né, com um temperamento, aquele temperamento que a gente falou, é um temperamento nato. A gente nasce com esse temperamento, né, como se Deus colocasse ali uma marca na gente. Só que no decorrer da vida, na nossa infância, adolescência e vida adulta, a gente vai perdendo um pouco da nossa essência, né? A gente vai tendo visões distorcidas daquilo que nós realmente somos. E aí começam os espelhos. Eu mostrei aqui para vocês nessa imagem, espelhos em que a pessoa ela tem uma visão distorcida de quem ela é. E esses espelhos, muitas vezes, eles são o olhar das outras pessoas, o olhar da gente mesma, né? Às vezes a gente se enxerga de maneira distorcida, porque a gente aprendeu a se ver de maneira distorcida, o outro nos enxerga de maneira distorcida, e a gente precisa aprender a se enxergar da maneira certa, e só usando o espelho de Deus para conseguir se enxergar da maneira certa. Eu vou falar alguns sintomas aqui, porque ninguém é perfeito, gente. Você vai nascer com fraquezas, com pontos fracos, com pontos a melhorar. Isso daí todos nós sabemos. Só que eu vou colocar alguns sintomas aqui. Se você se identificar com 1, 2 ou vários sintomas que eu falar aqui, isso é porque você está tendo uma autoimagem distorcida a respeito de você mesmo. É porque você está tendo um comportamento disfuncional ou desadaptativo, né? A psicologia ele chama de desadaptativo o comportamento. E aí é necessário que você volte à origem, volte da sua essência, né? E resgate a sua originalidade. Então, eu vou falar alguns sintomas aqui de uma pessoa que está com a autoimagem distorcida. Vamos lá. A pessoa que se diminui ou desvaloriza a si mesma, isso à luz da Bíblia e da psicologia também, tá? A pessoa que tem vergonha de mostrar o que é por medo de rejeição, que é a máscara. Pessoa que comporta de maneira crítica e superior em relação aos outros e tenta parecer perfeita. Pessoa que procrastina, atrasa decisões, evita agir de forma independente ou assumir responsabilidades adultas normais. Pessoa que demonstra profunda autoconfiança excessiva, mesmo quando pedir ajuda ou conselhos seria sábio. Notem aqui que eu estou falando sempre do exagero. Ou a pessoa está de mais ou ela está de menos. Tudo que sai do equilíbrio, ele já saiu do controle. Ele já saiu do que... O saudável é sempre equilibrado. Pessoa que preocupa-se e teme o tempo todo com uma catástrofe ou tragédia que pode acontecer a qualquer momento. Pessoa que coloca a vida em risco com comportamento negligente e perigoso. Covid? Ah, que nada. Vou sair sem máscara, não vou ter cuidado. Pessoa que sabota seus esforços profissionais atuando abaixo do nível da sua capacidade. Ela tem capacidade, mas ela se auto-sabota o tempo todo.
Pessoa que se compara com outras pessoas a todo momento. Pessoa que procrastina tarefas pessoais e profissionais o tempo todo. Evita tarefas novas ou difíceis. Diminui ou desvaloriza as realizações dos outros. Tenta atingir padrões perfeccionistas para compensar a sensação de fracasso que sente. Evita situações em que não pode ter o desempenho mais alto de todos e não tem como se destacar. Ela só quer participar de algo, fazer algo, se for para ela ser a melhor. Se ela for ficar em segundo lugar, se tiver esse risco, ela não topa participar daquilo. Pessoa que realiza tarefas tediosas e desconfortáveis de forma descuidada. Perde facilmente o controle das emoções. Pessoa que come, bebe, joga em excesso ou tem qualquer tipo de vício. Pessoa que evita trabalho duro ou não trabalha. Abandona os estudos e não estabelece objetivos profissionais a longo prazo. Pessoa que minimiza as situações positivas, exagera as negativas, espera e prepara-se para o pior. Pessoa que não espera muito da vida, mantém as expectativas baixas. Pessoa negativa, né? Pessoa que age de maneira exageradamente positiva, fora da realidade, do tipo poliana, é o outro oposto. A outra que, para ela, está tudo bom, não exige nada a ser consertado, nada a tomar cuidado. Pessoa que não demonstra qualquer tipo de emoção ou comportamento espontâneo, aquela pessoa que você olha parece que ela é um zumbi, porque ela não consegue expressar as emoções. Pessoa que evita atividades que envolvam expressar sentimentos ou que requeiram um comportamento desinibido, como dançar. Aí, mais uma vez, é a falta do equilíbrio, aquela pessoa que é travada, né? Pessoa que age de forma excessivamente impulsiva e sem inibição, já é o outro oposto, é aquela pessoa que não tem limite, ela fala demais, ela é desinibida demais, ela não tem senso. Pessoa que chama a atenção dos outros para as suas realizações com relação aos status, aquela pessoa que está a todo momento falando das suas realizações, né? Todo momento ela gosta de dar tal carteirada, né? Falar o que ela faz, o que ela é. Pessoa que busca por aprovação de outras pessoas o tempo todo, chama atenção, puxa o saco. Pessoa que tem uma postura exageradamente punitiva ou dura com pessoas que lhe são importantes. É aquela pessoa que critica o outro o tempo todo, que ele não sabe corrigir com amor, a pessoa que é dura. Pessoa que evita situações que envolvam avaliação para escapar do medo de punição. Pessoa que perdoa aparentemente em exagero, mas ao mesmo tempo que sente internamente raiva e vontade de punir. Ela se mostra muito perdoadora, porque é exigido, ela acha que é exigido isso dela, porque Jesus exigiu, ela acha isso, mas no fundo ela não perdoou. Ela tem raiva e vontade de se vingar. Pessoa que tenta ter um desempenho perfeito, estabelece padrões altos para si e para os outros. Ela é altamente perfeccionista, né? Ela para não lidar com a sensação de fracasso que ela tem, ela coloca padrões quase que inatingíveis, tanto para ela quanto para os outros, e vive frustrada porque não consegue atingir. E nos relacionamentos? Sintomas de que você pode estar com uma autoimagem distorcida nos relacionamentos. Se você atrai ou escolhe parceiros amorosos ou outras pessoas importantes que são imprevisíveis, que não são de confiança, frios, distantes e críticos. Você atrai constantemente esse mesmo perfil de pessoa, né? Ou para ser sua amiga ou para ser seu parceiro, que são sempre frios, distantes e críticos. Você é muito ciumento e desconfiado em relação aos outros. Você evita a convivência, passa a maior parte do tempo sozinha, não confia e não se abre com ninguém. Evita totalmente relacionamentos íntimos por medo do abandono, porque provavelmente já passou por isso na infância. Afasta parceiros e outras pessoas importantes por meio de um comportamento pegajoso, possessivo, controlador. Você sufoca tantas pessoas
né, que você começa a se relacionar, é tão pegajoso, é tão possessivo, controlador, que acaba afastando as pessoas. Você assume um personagem falso para juntar-se ao grupo, mas ainda se sente diferente e alienado. Você, num grupo, você coloca uma máscara, assume uma personalidade que não é sua, e não consegue se sentir parte daquele grupo. Você pede ajuda demais, reconfirma sua decisão com outros por insegurança. É a pessoa que acha que não consegue fazer nada sozinha. Ela, qualquer coisa, ela pede ajuda, até por uma coisa muito simples, que ela conseguiria fazer sozinha, ela não gosta, ela está o tempo todo pedindo ajuda de outros, ela se acha incapaz de ser independente. Escolhe parceiros super protetores que fazem tudo por você. Comporta-se de maneira egoísta nas relações, desconsidera necessidades e sentimentos de outras pessoas. Você escolhe parceiros amorosos e pessoas importantes que sejam dominadores e controladores e obedece cegamente aos desejos dele. Na infância, geralmente, você teve um pai, uma mãe ou um cuidador que era um dominador e hoje, na vida adulta, você acaba escolhendo parceiros com esse mesmo perfil, dominadores, controladores, e você obedece cegamente aos desejos deles. Desenvolve autonegação. Faz muito planos pelos outros e pouco para si. É um autossacrifício exagerado. Você acha que é amor, mas não é amor, né? É um autossacrifício fora do equilíbrio, porque Deus falou para a gente amar o outro como a si mesmo. Você irrita-se com pessoas que lhe são importantes por não corresponderem ou por não demonstrar apreciação da forma que esperava e decide não fazer mais nada pelos outros. É tipo assim, você começa ajudando a pessoa, você vê que a pessoa não está agradecendo, sendo agradecido tanto quanto você acha que ela deveria, você do nada se irrita e aí também para de ajudar do nada. Você começa fazendo muito, mas se irrita, porque a pessoa não está correspondendo e aí não faz nada. Começou fazendo 1000 e depois vai para o 0, não faz mais nada. Gente, eu sei que muitas aqui, inclusive eu, né, a gente acaba se identificando em muitas dessas coisas que a gente falou. Isso são fruto de uma autoimagem distorcida, tá? Embora a gente tenha nosso temperamento, nossas falhas, que são normais, se isso está recorrente na sua vida, se uma dessas coisas que foi falada, é necessário que você vá buscar cura, né? Que você vá buscar essa cura em Deus, essa volta para a sua originalidade. Por quê? Porque essas coisas, de alguma maneira, elas afetaram o seu original. Aquela bebezinha linda que Deus criou, ela não criou com nenhum desses defeitos aí, com nenhuma dessas manias loucas. Foram coisas que você acabou desenvolvendo, comportamentos inconscientes que você foi desenvolvendo, por coisas que você vivenciou na sua infância, na sua adolescência, e você acaba assumindo de forma inconsciente, muitas vezes você faz isso sem perceber, né? Então, você precisa voltar e entender qual é a sua originalidade em Deus, para que você não seja guiado por essas coisas que estão no seu inconsciente, né? Que estão lá escondidinhas no seu inconsciente. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muitos dos nossos comportamentos, eles estão escondidos, né? E Jesus, ele manda trazer à tona para que nós busquemos essa libertação, porque ele tem essa libertação para dar, ele tem essa cura para dar, né? E é exatamente o que esse capítulo aqui fala. Como que a gente pode curar isso? Em primeiro lugar, reconhecendo que você é amada. Muitos desses comportamentos que eu falei aqui, eles foram originados da falta de amor. Você talvez não recebeu um amor incondicional na sua infância, na sua adolescência. Muitas vezes não porque as pessoas não te amavam, porque elas não sabiam dar esse amor. Elas não tinham recebido também um amor incondicional, né? E elas não souberam amar, né? Muitas vezes
houveram distorções, e você cresceu achando que você não é suficientemente amada. Então, aqueles comportamentos que eu acabei de falar, eles entram como mecanismos inconscientes de defesa, mas que ao invés deles curar, eles perpetuam aquele problema que você vivenciou lá na sua infância. Que louco isso, né? Por exemplo, uma pessoa que teve um pai abusivo, por exemplo. Uma pessoa que teve um pai abusivo, que o pai espancava, que o pai abusava. A tendência dessa pessoa, por incrível que pareça, infelizmente, é atrair outros homens abusivos. Por mais que ela não queira, né? Isso não é consciente, isso é inconsciente. Mas ela acaba, sem querer, querendo atrair, ela acaba atraindo pessoas com o mesmo perfil. Então, ela precisa voltar a pedir para que Jesus cure todas aquelas situações que fizeram ela se enxergar de maneira deformada. Reconheça, então, que você é amada. Algumas frases aqui do livro. Deus pode odiar o que você faz e ao mesmo tempo, e mesmo assim, amar você intensamente. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama você. Ele consegue separar o pecado de quem é você. E ele entende. Ele sabe de toda essa história. As pessoas, elas só olham os frutos podres que aparecem na nossa vida. Mas Deus, ele sabe da nossa história, né? Ali, quando ele esteve com a mulher samaritana, ele não foi acusando a mulher, ele foi falando da vida, da história daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher tinha uma vida sofrida. A confiança, ela depende do quanto você se sente e sabe que é amada incondicionalmente. Se você não tiver essa certeza absoluta de que você é amada incondicionalmente por Deus, o tempo todo você é amada incondicionalmente por Deus, você não vai ter confiança nele. Que filho que tem confiança de pedir uma coisa para a mãe ou para o pai quando a mãe e o pai estão bravos com ele? Claro que não. Ele vai esperar um momento que a mãe esteja de bom humor, que o pai esteja de bom humor para pedir um presente, né? Quando a gente sente que Deus está bravo com a gente, que Deus está decepcionado com a gente, né? A gente não tem confiança. E se a gente não tem confiança, como que a gente vai alcançar a mudança que a gente precisa? Toda mudança que a gente precisa na nossa vida, na nossa história, depende exclusivamente da graça de Deus, né? Então, se a gente não tiver essa confiança de chegar ao trono da graça, como fala lá em Hebreus, e buscar essa mudança, como é que a gente vai receber essa mudança? Porque os nossos próprios esforços nunca irão mudar. Somente a graça de Deus pode nos mudar por completo. Romanos 8, 38 e 39 fala: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Às vezes a gente a gente tem uma expectativa de que algo aconteça na nossa vida e não acontece, e a gente acha que não aconteceu porque Deus não nos ama, né? Só que não existe isso. Pode estar tudo desmoronando na sua vida, dando tudo errado. Isso não impede o amor, isso não te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada te separa desse amor. O plano de Deus sempre foi esse: recebamos seu amor, amemos a nós mesmas de maneira equilibrada. A gente tem que se amar, a gente tem que se gostar, porque nós somos feitura de Deus, né? Nós somos feitura dele,
A gente não tem que ser apaixonada por nós, ao ponto da gente esquecer as outras pessoas. Mas a gente tem que se olhar no espelho e tem que gostar do que vê. E tem que gostar do que a obra que Deus fez e está fazendo em nós. Então, a gente primeiro recebe o amor de Deus. Em segundo lugar, a gente se ama de uma maneira equilibrada. Em terceiro lugar, a gente ama a Deus de todo o nosso coração. Há uma força. E aí a gente consegue também amar as pessoas ao nosso redor. E também, em segundo lugar, que o livro fala, reconheça que você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Muitas vezes, a gente... o mundo é assim, né, gente? Eles nos medem o tempo todo por aquilo que a gente faz, pela nossa produtividade. Se você trabalhou, você tem dinheiro. Se não trabalhou, não tem dinheiro. Se você tira uma nota boa, você passa de ano. Se você não alcança a nota, você repete de ano. Se você é bonita, você arruma um namorado. Se você não está tão bonita assim, você fica sem namorado. Nós somos o tempo todo doutrinadas ali, desde a infância, a reconhecer o nosso valor naquilo que a gente faz. Só que Deus não nos olha dessa forma, né? Muitas mulheres gastam uma parte considerável da vida, talvez a vida inteira, se sentindo mal sobre si mesmas, porque o mundo parece nos dizer o tempo todo que o nosso valor está ligado àquilo que fazemos. E isso começa muitas vezes na infância. Nossas qualidades não podem fazer com que Deus nos ame mais, nem nossos defeitos podem fazer com que Deus nos ame menos. Gente, isso é muito doido. Olha só, nossas qualidades não podem fazer com que Deus nos ame mais. Você pode sair daqui, dessa reunião, e falar, agora eu já sei quais são as minhas fraquezas, né? Quais são as minhas principais fraquezas, eu nunca mais vou errar. Mesmo que você não erre mais o que é impossível, não muda. O amor de Deus por você nunca vai mudar, né? O dia que você erra menos ou o dia que você erra mais, Deus te ama na mesma forma e a mesma quantidade. Isso é tão maravilhoso, gente. Isso é libertador. Porque tem dia que a gente se sente muito amada. Ah, hoje eu fui boazinha. Que são dias raros, né, gente? E tem dia que a gente, opa, hoje eu não estou me sentindo muito ok, porque eu não cumpri a lista da minha agenda. Não é dessa forma que Deus nos ama. O amor dele é incondicional. Deixa eu abrir aqui. O amor exagerado de Deus por nós não é uma muleta para o pecado, mas um impulso para a santidade. Gente, Deus nos ama de maneira incondicional, sempre. Só que isso não é uma muleta para o pecado. Ah, já que Deus me ama, eu pecando ou não pecando, então eu vou pecar mais? Não. Aquele que reconhece que Deus, ele o perdoou por completo, como aquela mulher, né, que a mulher pecadora que foi aos pés de Cristo, Jesus falou para ela, portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Gente, a graça não é barata não, ela custou muito caro para Jesus Cristo, mas quando você reconhece, né, quando você chega no final do dia ou acorda no outro dia, eu tenho feito esse exercício e falo, nossa, Deus não lembra de nada que eu fiz errado ontem, é um novo dia, começou tudo do zero. Deus jogou meus pecados no mar de esquecimento, eu posso andar em liberdade, eu posso andar com confiança na presença dele. É tão bom quando você anda assim, né? E você se sente grato quando você tem a ciência do tamanho do perdão e do amor incondicional de Deus por você. A sua atitude é o quê? Amar, valorizar. Agora, se você acha que você é boazinha, né? Que você não erra tanto assim, você vai ser igual ao fariseu, né?
pouco se sente perdoado, pouco vai amar, mas aquele que muito se sente perdoado, não, Deus me perdoou completamente, totalmente. Então, eu vou amar 100% ao Senhor. As pessoas só veem o que fazemos. Jesus sabe por que fazemos. Ele olha em nossos olhos e lembra de todas as feridas e dores emocionais que sofremos no passado. Ele sabe, conhece cada medo, insegurança, dúvida e pensamento distorcido que temos a respeito de nós mesmos. As pessoas, aqueles comportamentos disfuncionais que eu falei, que muitas de nós ainda estão enquadradas em alguns comportamentos, as pessoas só olham aquilo e nos julgam, criticam. Mas Deus sabe que aqueles comportamentos nasceram lá na infância, numa situação dolorida, né? E que você só está repetindo os comportamentos que você um dia vivenciou lá e que não foram curados. Deus sabe aonde que nasceu cada fraqueza tua, né? Cada hábito pecaminoso. Ele te entende por completo, né? Ele não te acusa, ele fala para você, eu não te acuso, vai e não peques mais, porque ele te oferece uma vida completamente nova. E aí, o nosso desafio é, enxergue-se como Deus te vê. Nosso primeiro versículo que a gente falou lá é que assim como você se vê, assim você será. Só que a minha visão a respeito de mim mesma ainda pode, por mais que eu faça terapia, e eu faço terapia, eu acho ótimo fazer terapia, sou super a favor. Por mais que você faça terapia, por mais que você busque autoconhecimento, ainda assim, vai ser limitada a tua cura. Mas se você começar a se enxergar como Deus te vê, aí, minha filha, não tem para ninguém, né? Porque Deus te vê de uma maneira perfeita. A aceitação de Deus por nós não está baseada no seu desempenho. Gente, ela está baseada no desempenho de Jesus. Quando Deus ele te enxerga em Cristo. Ele enxerga não o seu desempenho, mas ele enxerga o que Cristo fez, o desempenho de Cristo lá na cruz, que morreu, que foi sacrificado, que foi punido pelo seu pecado. Então, ele enxerga você justificado, você purificado, claro, para quem crê nisso, né? Você justificado, você purificado por Jesus. É por isso que é mais fácil da gente entender esse amor de Deus, porque não está mais baseado no meu comportamento, está baseado no que Cristo fez por mim, na nova vida que Cristo trouxe, né, pra gente. E aí eu coloquei essa imagem dessa noiva aqui. A maneira que ela se enxerga bonita, ela se enxerga linda, ela se enxerga pura, e é assim que Deus nos enxerga, nós somos a noiva dele, né? Não por causa de nós, não porque você é boazinha, não porque você faz tudo certo, mas porque Cristo fez tudo certo, e a vida de Cristo está em você. Agora eu pergunto, né? Vamos mais essa imagem aqui, dessa mulher. Olha como ela se enxerga, uma princesa, né? Vamos imaginar que esse homem aí seja Jesus, que enxerga ela também como essa princesa. Aí eu pergunto a você, se você começar a se enxergar dessa maneira, nesse nível, como uma princesa, como uma pessoa justificada, como uma pessoa digna diante de Deus por causa de Cristo, que vontade que você vai ter de ir para a lama do pecado? Que vontade que você vai ter de tomar um banhozinho na lama do pecado? Muitas vezes a gente está tomando banho na lama do pecado, gente, é porque a gente se enxerga suja, como naquela primeira imagem que eu mostrei. A gente pensa, eu já estou suja mesmo, eu nunca vou mudar, isso, eu vou morrer assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, então a lama é o meu lugar. Agora, se você se enxerga como Deus te enxerga,
Que ânimo que você vai ter de, depois de estar linda, maravilhosa, honrada, né? Admirada pelo seu amado Jesus, que vontade você vai ter de ir para a lama? Que vontade você vai ter de se relacionar com pessoas que gostam da lama? Então, é tudo uma questão de você ajustar a tua visão com a visão que Deus tem a seu respeito. E eu quero deixar um versículo aqui, que está lá em Cânticos, que é como se fosse Jesus falando para você, né? Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Gente, você consegue se olhar no espelho e repetir isso que Jesus fala para você? Quem sabe você escreve esse versículo aí, que está em Cânticos 4, 7, e escreve no seu espelho. E fala, Jesus me vê formosa, Deus me vê formosa e sem defeito. Não que eu não tenha defeito, mas Ele me enxerga sem defeito, porque Cristo não tem defeito. E Ele me enxerga através de Cristo. Que louco isso, gente. Que louco isso. Quando eu estou me sentindo feia, né, envelhecendo, eu começo a falar esse versículo. Não importa que Deus me vê sem defeito, né? Que Deus me vê sem mancha, sem mácula, sem ruga. As pessoas todas me veem, eu me vejo. Mas Deus não me enxerga assim. E, gente, para encerrar, eu queria deixar aí não é uma tarefa da semana, a tarefa da semana vai ser outra, mas é uma tarefa para a vida de vocês, né? Que vocês leiam o livro de Efésios, principalmente o capítulo 1 e 2, para começar, porque no livro de Efésios é um livro que fala tudo que nós somos em Cristo, o que nós temos nele, o que ele fez por nós, essa nova vida que está à nossa disposição, mas que muitas que estão na igreja há anos, inclusive eu me coloco nisso, que muitas não estão vivendo na plenitude, né? Que estão vivendo muito abaixo disso. Efésios capítulo 1. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado para estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Você marca na sua Bíblia tudo o que Deus deu para você nessa nova vida em Cristo. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Então, você é escolhida de Deus. Antes da fundação do mundo, não importa o que as pessoas falem de você. Você é escolhida de Deus. Não importa os pecados que você já cometeu. Você é escolhida de Deus. A fim de quê? A fim de nos apresentarmos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Como nós seremos apresentados a Deus? Sem culpa, como aquela noiva, toda de branco. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Você é filha, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Jesus, nós somos libertados do teu passado, né? As tuas deformações, você é libertado e os nossos pecados são perdoados. E aí, gente, continua no capítulo 2. Eu não vou ler tudo aqui que vai estender, mas você pode procurar a sua Bíblia e ler capítulo 1 e 2 de Efésios para começar. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Não importa se você era uma pessoa boa. Se você não recebeu a Jesus, Deus te considerava espiritualmente morta ou morto, né? E nós estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Qualquer pessoa, mas a pessoa mais boazinha do mundo, sem Jesus, ela estava destinada a sofrer o castigo de Deus. Mas Jesus nos trouxe vida através de Cristo. Pela graça, de graça, nós fomos salvos. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é por causa da bondade de vocês, não é porque vocês são boazinhas, vocês têm bons comportamentos, é um presente de Deus.
E ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Gente, Deus, antes da fundação do mundo, ele, não sei se é no caderninho, o que ele tem, mas ele já tinha tudo pensado, todas as boas obras que você iria fazer. Mas não é obra que você faz porque você é boa, é uma obra que você faz porque você está em Cristo, né? Quando eu digo obra, são os frutos, né? É para você viver essa libertação em Cristo. Então, gente, você pode acordar todos os dias, abrir a sua janela, eu gostei dessa imagem, e agradecer. Obrigada, Jesus, porque eu tenho uma nova vida para viver em Ti. Todos os dias eu tenho uma nova vida. Muito obrigada. Não interessa o que eu já vivi. Em Cristo nós temos uma nova vida para viver todos os dias, com todas as bênçãos celestiais que Ele preparou em nós, que está tudo lá em Efésios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova pessoa é. Todo passado se foi, né? As coisas velhas já passaram. As suas tristezas, os seus esquemas, os seus traumas, as suas manias. Eis que tudo se fez novo. Com Jesus, tudo pode ser novo. Tudo pode ser diferente. Amém? Eu vou colocar uma música aqui para vocês ouvirem. A gente vai estar orando para encerrar. A gente não está ouvindo, Gracinha. Tá baixinho, né? Não tem como aumentar. Eu já vou encerrar, eu vou orar nesse momento, e eu quero pedir, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, entender a nova vida, que nós possamos entender essa nova criatura que o Senhor nos tornou, Pai. Que a gente possa se amar de maneira equilibrada, e que a gente possa cumprir os teus propósitos aqui na terra, ó Deus.
que é uma luta diária, Senhor, uma luta contra a nossa mente, contra os nossos hábitos, uma luta contra o nosso passado, luta contra as pessoas que falam diferente, contra nós mesmos, Pai. Senhor, que a gente possa achar esse caminho de cura, Deus, em Ti, ó Pai. Todo dia ao acordar, nós possamos, Senhor, estar disponíveis para viver essa nova vida, essa vida que o Senhor preparou antes da fundação do mundo. O Senhor preparou. Senhor, que a gente possa ouvir, Senhor, a Tua voz, o que o Senhor fala ao nosso respeito. Como o Senhor nos enxerga, Senhor. Ajusta, Senhor, os nossos olhos, ajusta a nossa mente, ajusta o nosso coração, Senhor, para a Tua vontade, Senhor. Para que a gente possa ser curada e curar outras pessoas e levar outras pessoas também a viver essa nova vida em Ti, Jesus. A viver essa plenitude, Senhor, dos dons. A viver essa plenitude, Senhor, na nossa essência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada mulher, que essa semana o Senhor possa falar e que elas possam, Senhor, de maneira assim, até incisiva, falar, eu quero viver essa nova vida, eu quero ser essa nova pessoa, eu quero ser essa pessoa que o Senhor me criou para ser, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada mulher, ó Pai, que está aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.